Estamos a terminar a viagem pela Raia, a viagem por terras de fronteira. Começamos em Caminha e seguimos por até Melgaço, não é? Passámos por Valença, Monção, Melgaço e depois entramos no Gerês, Castro Laboreiro e viemos sempre a descer. Tem sido uma viagem fantástica, com as paisagens a alterarem-se mais ou menos a cerca de 50 km. Sim, a alteração da paisagem é constante e isso possibilitou-nos fazer quase que 20 e poucos vídeos sobre esta viagem. Deixámos a cidade de Serpa e tivemos aquela incursão pela Serra Algarvia para fazer o sacrifício do cerdo, enfim, faz parte da vida também, e retomámos em Mértola, uma terra que muito gostamos de visitar e que é uma visita recorrente quando caminhamos para o Algarve, Alcotim, e agora estamos a chegar a Castro Marim. Verdade, Castro Marim, com os seus 2 castelos, com aquele belo moinho, e fazem uma feira medieval fantástica. E fazem a Feira do Caracol. Também há a Festa do Caracol, também. Não está bem esta, quando é para comer, este aumento horrível. Bem, falou-se no Caracol, não é? Mas reconhece-se que os restaurantes foram uma componente importante nesta viagem. Tivemos refeições muito agradáveis e permitiu-nos relembrar que a nossa gastronomia, a gastronomia portuguesa, é fantástica. Nós viajamos, como a Cristina disse há pouco, 40 km, 30, 50 e muda, não só, saímos do granito, passamos para o xisto e tudo se altera, a comida também é apresentada de forma diferente, confeccionada de forma diferente. A gastronomia sempre ligada à cultura. Tem sido uma viagem fantástica que aconselhamos a que qualquer um que tenha vontade de viajar de autocaravana faça. Começar em Caminha e vir pela Raia Seca, até Vila Real de Santo António. Não é necessário viajar só de autocaravana, porque há ofertas muito boas, quer nos parques de campismo a níveis de bungalows, que são extremamente acessíveis. E assim seguimos na estrada, nesta vida que nós tanto gostamos, esta vida do autocaravanismo, e estamos quase a chegar a Castro Marim. Esta foi de facto uma viagem fantástica. Percorrer toda a nossa fronteira deu-nos a oportunidade de ficar a conhecer melhor o nosso país. Num próximo vídeo vamos contar em pormenor tudo o que aconteceu durante este percurso. Mas agora é a altura de estacionar a autocaravana na área de serviço de Castro Marim. Infelizmente, neste outono de 2023, a área continuava quase que abandonada. E este podia ser um polo de atração para trazer muito mais turistas a esta localidade. Por vezes parece-me que as autarquias ainda não compreenderam o potencial que o autocaravanismo tem para trazer turistas, especialmente na época baixa, por estes locais. O primeiro local que visitámos foi o antigo mercado, hoje transformado no centro de acolhimento dos turistas. Se este espaço está muito acolhedor, a simpatia de quem nos recebeu é um cartão de visita que abre as portas de uma forma simpática para a visita à localidade de Castro Marim. Ao longo desta viagem por terras de fronteira, muitos castelos temos nós subido. Ele só se está a queixar, mas ainda só vai a meio do caminho. Ainda falta isto tudo. Já estou a imaginar o que me falta até chegar lá acima. Mas temos que concordar que tivemos em castelos muito bonitos. Sim, castelos. Lembras-te de Castelo Mendo? Ah, sim. Foi uma experiência única em Castelo Mendo. É muito bonito. Toda a Raia tem castelos muito interessantes. Por exemplo, um que eu estou-me a lembrar neste momento é o Freixo de Espada à Cinta. Era muito interessante. Um pouco arruinado, mas fizemos umas imagens muito engraçadas aí. Ficou-nos uma boa recordação. E aquele Freixo, nós sabemos porque é que tem o nome com a espada à cinta. Com a espada à cinta. Noutra encarnação deve ter sido um soldado templário, ainda me lembro do que me gostava a subir esta ladeira para o castelo. Sim, porque esta já foi a casa dos templários, ou melhor dito, dos cavaleiros da Ordem de Cristo. E reparem se eu não tenho razão em dizer que já por aqui habitei em vidas passadas. Isto ter 65 anos tem as suas vantagens. Parece que não, temos uma grande redução na entrada dos castelos. Aqui não é assim tão grande como isso, mas também o preço de entrada não é muito elevado. Exatamente. Quanto é que se paga aqui para entrar no castelo em Castro Marim? Uma €1? normal é €1,10. €1,10. Nós pagámos 55 cêntimos. Mas, como estão a ver, chegar a esta idade não é tudo mau. Algumas coisas também são boas.
E por falar em idades, quais são aqueles que se lembram deste objeto maravilhoso que aqui está? Se lembram-se quando íamos a uma oliveira, apanhávamos o galho que tivesse assim uma forquilha e depois lixávamos, cortávamos os elásticos da câmara de ar, um bocadinho de cabedal que o sapateiro nos fornecia e depois umas pedras redondinhas e era fazer pontaria. Ai, não se pode dizer, agora parece que é contraproducente, não se pode dizer que se atirava aos pássaros. Epá, mas uns passarinhos fritos, quem é que se lembra disso? Um passarinho frito, ui, 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 ui. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde pagarias pelos teus pecados. Ai, não são poucos, vais ficar aí umas horas. Oh, mas vamos lá então visitar a igreja que tem ali uma exposição. Estamos aqui numa exposição sobre a primeira sede da Ordem de Cristo, que foi aqui em Castro Marim. E quando começamos a ler os painéis explicativos sobre a Ordem de Cristo, diz logo aqui, a Ordem de Cristo cobrava direitos sobre grande parte das atividades económicas de Castro Marim. Por exemplo, ao pão que saía e que entrava na vila para ser vendidos e às pescarias capturadas. A primeira frase é logo pagar os impostos. Isto passam-se os tempos e continua tudo igual. Oh diabo, será que eu seria um dos templários que cobravam os direitos de passagem? Deve ser por isso que a minha relação com os impostos é tão difícil. Depois do fim da Ordem dos Templários ir pela Europa, segundo rezam lendas, histórias e contos que por aí existem, vieram fixar-se em Portugal. Criaram uma ordem que foi a Ordem de Cristo. Dom Dinis, em 1319, pede ao Papa João XXII que formaliza a Ordem de Cristo através da bula Ad sa ex quibus. Isto do latim é sempre difícil. Mas o que é verdade é que eles instalaram-se por cá e trouxeram com eles grande parte dos conhecimentos que, segundo por isso consta, até nos ajudaram nos descobrimentos. Porque como tinham andado lá pelos Orientes, sabiam grandes formas de navegação diferentes daquelas que nós usávamos. E também da construção naval, que foi muito importante. Olha o Duarte Armas. Tem sido uma constante ao longo da nossa viagem pela Raia acompanharmos o Duarte Armas. Lembram-se daquilo que eu falei num vídeo que foi fazendo os desenhos de todas as fortalezas da Raia Seca de Portugal? Aqui está ele, em Castro Marim, a desenhar o castelo. Não se esqueçam que ele ia como nobre a cavalo, acompanhado pelo seu escudeiro a pé. Eu fico impressionado com os milhares de quilómetros que o escudeiro deve ter feito, porque ele, depois de desenhar cada uma das fortalezas, regressava a Lisboa para compor o seu desenho e adicioná-lo, e para que o Dom Manuel pudesse saber e verificar e ver como é que eram as fortalezas da Raia. Muito deve ter andado aquele escudeiro. Isto foi no tempo do rei Dom Manuel. Foi no rei Dom Manuel, claro. Esta fortificação raiana defendia o ponto de travessia sobre a margem direita da foz do rio Guadiana, mesmo de fronte do castelo de Ayamonte, em Espanha. Os testemunhos da ocupação humana deste local remontam à pré-história, à Idade do Bronze. Muitos foram os povos que depois o ocuparam e está documentado numa exposição que tivemos a oportunidade de visitar dentro das muralhas do castelo. Mas por aqui também havia uma outra exposição. Não há medida para a barbárie humana. Esta exposição sobre artigos de tortura, instrumentos de tortura, praticada por toda a Europa, é qualquer coisa que nos deixa sempre... Nunca vamos visitar estas exposições, evitamos sempre, não é? Por acaso evitamos sempre de visitar Agora, por acaso, museus. entramos ali dentro e, mais uma vez, ficámos impressionados, porque pensar como é que era possível o ser humano cometer tanta loucura, tanta barbárie. Aqui na vizinha Espanha utilizou-se até O 1975. garrote, 1965. Recente. Uma forma bárbara de executar uma pessoa. Enfim, é isto o ser humano no seu pior. Felizmente que as vistas que se têm do castelo nos ajudavam a esquecer rapidamente aquela exposição. Quando por aqui passarem, não percam uma visita ao Sapal de Castro Marim. E quando regressávamos à autocaravana, fomos encontrar uma taberna medieval.
onde alguém se lembrou de construir uma máquina do tempo que nos fazia recuar àquelas idades ditas das trevas. Por ali ficámos à conversa e como à noite havia um evento, decidimos regressar. E quando o sol nos deixou, lá estávamos de novo para participar de um banquete dito medieval. Este foi mais um daqueles momentos de viagem que vai ficar das nossas memórias. Estamos aqui em Castro Marim, onde terminámos a nossa viagem por terras de fronteira. Sim. É um sítio bonito. E daqui vemos Vila Real. Vila Real de Santo António, que é a última fronteira, não é? E que sítio tão bonito para terminar esta tão interessante viagem. Também por aqui podia terminar o vídeo, mas espera, ainda há qualquer coisa para contar. É que mesmo ao pé da área de serviço fomos encontrar... Já está com o chapéuzinho para proteger a careca. Estamos aqui junto ao Gnomon. O que é um Gnomon? É um dos primeiros instrumentos que nos possibilita ver a hora do dia. É uma vara da vertical espetada no solo e depois tem à volta o norte, o sul, leste, oeste. O que é que acontece? Quando for agora meio-dia, a sombra vai projetar-se exatamente onde é o norte geográfico. Agora, que horas são isto? Olha, são 11h34, portanto a sombra está quase a atingir o norte. Daqui a meia hora está em cima do N, em cima do norte, e nós sabíamos que aqui era o norte, estávamos no meio do dia e sabíamos que o sul seria das minhas costas, de este a oeste, e permitia-nos orientar-nos e saber para onde é que andávamos. No deve ter para aí 3.500 anos antes de Cristo. As curiosidades que vamos encontrando nas nossas viagens, e certamente haverá muito mais para continuar a descobrir, mas isso fica para o próximo vídeo. Entretanto, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos poder continuar a viajar juntos.